Olá, graça e paz, tudo bem? Boa noite, Senhor conosco. Graças a Deus. Vamos orar, depois nós vamos meditar um pouco na palavra. Pai querido, obrigado, Senhor, nessa noite, pela Tua presença, Senhor, na nossa vida. Como a Tua presença nos tem honrado, ajudado, consolado, edificado. O Senhor é tudo para nós, o Senhor é a nossa vida, porque Tu és a vida. Pai, agora que nós vamos meditar na Tua palavra, ajuda, Senhor, a entender aqui aquilo que o Senhor quer dizer para os nossos corações essa noite. Fale, Senhor, profundamente a nós, Senhor, porque isso aqui que nós vamos fazer da nossa vida sem a Tua orientação. O Senhor tem revelado os Teus segredos, Senhor, a nós, e Te louvamos por isso. Hoje, mais uma noite, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Prezado, hoje o texto que nós vamos conversar sobre ele, não é que ele é um tema assim controvertido, porque ele não é, mas muitos estudiosos da palavra, teólogos assim, quando se encontram com esse texto aqui, gera uma outra controvérsia e muitas discussões a respeito dele, num detalhe que o Senhor Jesus fala sobre ele. Então hoje nós vamos estudar sobre ele, vamos expor aqui algumas verdades, né? E vai nos ajudar a entender. O nosso tema, nosso texto se encontra em Mateus no capítulo 24. E depois eu vou ler no verso 34. Então a primeira parte será do verso 1 até o verso 14 e depois eu vou ler o verso 33 e 34, diz assim: Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: Não estáis vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então ele, sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos quando essas coisas acontecerão e qual o sinal da tua vinda e o fim do mundo. Jesus lhe respondeu: Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão que de abandonar a fé e trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. E agora o verso 33. Da mesma forma, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Pesados, quando o Senhor Jesus vai falando sobre o princípio, né, das dores e está associado algum tempo depois à sua volta, então imediatamente a gente pode destacar aqui o tempo, o momento em que o Senhor Jesus irá voltar. O que vai estar acontecendo no mundo, né, que antecede a volta do Senhor Jesus? O Senhor Jesus aqui ele faz, né, ele mostra aqui
uma paisagem, né? Um retrato de coisas horríveis acontecendo no mundo, e que nós sabemos pode se resumir, né? Que um assunto já escatológico, que é a grande tribulação. Em guerra, ele fala de fome, o Senhor Jesus fala de um ambiente social entre aqueles que creem nele, na igreja, né? Confuso, porque muitos estarão abandonando a fé, muitos irão traindo uns aos outros, né? Haverá um período aqui de perseguição, não é mesmo? Então será realmente um momento difícil, um momento de uma situação de muita angústia, não é mesmo? De muito incômodo, um momento muito delicado. Então a gente vai falando dessas coisas até aqui, sem novidades, né? Porque nós já sabemos disso aí de cor e salteado, porque isso é muito difundido, pregado, falado. Mas a questão aqui, querido, teológica aqui do tema de hoje, é que o Senhor Jesus, ele fala assim: estas coisas acontecerão, esta geração não passará sem que essas coisas aconteçam. E aqui é que começa o problema do texto, né? Que geração é essa? Então a gente vê o Senhor Jesus pregando para um determinado público, né? Para os discípulos ali principalmente. Portanto, esses discípulos, essas pessoas, elas fazem parte de uma geração. Assim como eu faço parte de uma, você faz parte também. Alguns de nós já fazem parte de uma geração anterior a mim, outras pessoas que, né, outros jovens aí que já estão aí, né, fazem parte de uma geração seguinte, e tem a minha própria geração. Bem, então que geração é essa que o senhor está falando? Há quem diga, olha, a geração que ele está falando é esta geração mesmo, aquela geração que estava ouvindo a palavra. Então, querido, isso gera muitos problemas. Por quê? Porque Cristo não voltou. Ele disse que Cristo não voltaria sem que aquela geração passasse. E Cristo não voltou. E alguns falam assim, outros, né, dizem assim: não, mas esta geração, aquela geração que estava ouvindo essa pregação, é a geração que queria ver a destruição do templo, o que de fato acontece no ano 70, não é mesmo? Mas só que esse texto, Jesus não fala na descrição do Senhor Jesus, fenômenos que antecedem a sua volta, ele não menciona a destruição do templo. Ele apenas diz, ele inicia o assunto dizendo: olha, vocês estão encantados com esse templo, né? É um templo que deveria ser algo grandioso e bonito, né? Digno de admiração. O Senhor Jesus fala assim: olha, mas não ficará aqui pedra sobre pedra. Okay? Quando eles vão conversar com o Senhor Jesus retoma o assunto, mas o Senhor Jesus não fala de destruição de templo. Pode ler em Mateus, né? O Senhor vai falando, vai tratar de coisas que estão relacionadas ao fim, e que certamente o templo não se conectava com essa questão, até porque o templo foi destruído antes, não é mesmo? Mas a questão do fim não se ligava ao início da conversa. O que está conectado com o fim é perseguição, guerras, sofrimentos, aliás, que ele até fala, né? Início das dores, mas ainda não será o fim. Quer dizer, essas questões, elas vão se aprofundar. Outras características vão acontecer. Você vai lendo Mateus, o Senhor Jesus fala, né? Ele diz assim: quem lê o profeta Daniel entenda. Ou seja, que ele é a figura do abominável, né? A figura do anticristo, a figura do inimigo do Senhor irá se manifestar nesse tempo. Então, podemos dizer que as coisas que antecedem, os acontecimentos que antecedem a volta do Senhor Jesus, é um período de muito sofrimento, de guerras e fome, é a apostasia da igreja e é o surgimento do anticristo. Ok? Então a gente volta aqui novamente no texto, voltamente à nossa questão aqui, a dizer, ele diz: esta geração não vai passar. Que geração é esta? Os apóstolos, todos os irmãos que escreveram cartas, né, que foram
aqui compiladas na palavra, que estão aqui na palavra de Deus, na Bíblia, né? Todos eles esperaram Jesus para o seu tempo. E houve uma certa reclamação de algumas pessoas que falaram para o apóstolo Pedro assim: mas o Senhor Jesus falou que ia voltar, que breve voltaria, né? Poderia ter dito nessa geração, mas já passou tantos anos, né? Quer dizer, já estão todos ficando velhos aqui, já estão quase, né? A outra geração já está vindo aqui, se consolidando aqui, e afinal de contas, né? Cadê Jesus, né? Cadê a volta do Senhor? Então o apóstolo Pedro escreve uma carta. Ele diz: olha, o tempo do Senhor, é Ele que decide, mas um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Assim, ainda não aconteceu, mas pode acontecer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, né, inicialmente ele fala assim: olha, os mortos, na volta do Senhor, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos, ele diz nós, né, nós que ficarmos, seremos arrebatados. Por quê? Porque ele entendia que Jesus Cristo, o Senhor Jesus, voltaria no seu tempo. Aí lá em Tessalonicenses, né, ele vai escrever, diz assim: irmãos, muitos estão entendendo que a volta do Senhor Jesus já é algo imediato, mas ele diz: não acontecerá assim, sem que antes haja apostasia e o surgimento, né, o aparecimento do anticristo. O apóstolo João, na carta, lá ele vai escrever, acho que na terceira carta de João, ele diz assim: muitos anticristos têm surgido. Ou seja, ele entendia que o anticristo mesmo, aquela pessoa identificada, né, ele ainda não havia se manifestado, mas muitos anticristos, ou seja, ele entendia, né, assim, que aquilo, o espírito do anticristo já estava ali, a mentalidade das coisas que antecederiam ao anticristo já estavam se manifestando, porque ele estava vendo a apostasia da igreja. Lá no ano 90, né? João então escreve as cartas. Então, queridos, o apóstolo Paulo já ali escreve para Timóteo, escreve para Timóteo e diz: Timóteo, bem depressa que o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, então aquela ideia inicial que ele tinha, aquele pensamento que ele tinha, que ele seria arrebatado, ele já não tinha mais essa expectativa, né? Porque ele está dizendo: o tempo do meu filho está próximo, estou sendo servido aqui por aspersão, né? Vem ter comigo depressa e tudo mais, não é? E ele despede da igreja lá de Filipos, né? Os filipenses: querido, obrigado por tudo, mas nós não vamos mais nos ver mais, porque ele já estava percebendo que ele iria falecer, que ele iria morrer. Ou seja, mas seja como for, todos os irmãos então, em um determinado momento, esperaram a vinda de Cristo para o seu tempo. Por que eles esperavam isso? Baseado na própria palavra do Senhor Jesus, né? O Senhor disse para eles: olha, eis que cedo venho, e essa é uma expressão, né, que lá de Apocalipse, né, que João escreve: eis que cedo venho. Eles tinham expectativa, a palavra começa do Senhor Jesus, né? Esta geração entenderam com isso que a geração era dele. Então, determinadas palavras que eles entenderam assim. Mas há que se pontuar aqui que uma coisa que ele deu é alguém falar uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que se entende. E nós sabemos muito bem que o discurso do Senhor Jesus, normalmente as pessoas gostavam muito, mas tem lá os seus mistérios, né? Não, o Senhor Jesus não era alguém assim que manifestava a sua pregação, a sua palavra, e era perfeitamente entendido, tanto que em muitas ocasiões, como essa, por exemplo, que os discípulos falam: Senhor, explica-nos essas coisas, explica-nos a parábola. O Senhor Jesus, nesta ocasião aqui, estava lá no Monte das Oliveiras, e os discípulos então falam: Senhor, explica isso direitinho aqui para nós. E algumas palavras no discurso do Senhor Jesus, de fato, é um negócio meio, né, um negócio difícil de entender, né? O Senhor Jesus falava assim: uma vez falou
quem não comer da minha carne, do meu sangue, não tem parte comigo. Quer dizer, olha que negócio complicado. Né? Tem as pessoas que falam assim, mas peraí, o que o senhor está falando? Ele enlouqueceu, né? Vai que nós vamos comer a carne dele, beber do sangue dele, e muitos discípulos ali o abandonaram. Tá mesmo? Que acharam um discurso assim. O negócio é esse aqui, não entender. Nicodemos, né? O Senhor Jesus vira para ele e falou assim, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Nicodemos, mas eu sou velho. Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer? Né? Então, as coisas que o Senhor Jesus falava eram coisas que não eram de fácil entendimento, assim. Eram coisas espirituais que demandavam um entendimento espiritual. Né? A pessoa ela tinha que fazer uma ressignificação daquilo que ela estava ouvindo ali, senão não dava. Mulher samaritana, né? Se você crer em mim, eu vou fazer sair águas, né? Que nunca cessarão de dentro do seu interior. Meu Deus do céu, a mulher com uma lata d'água lá, uma lata d'água na cabeça, não é não? Vai lá buscar água, o Senhor Jesus fala que a água vai sair de dentro dela. Então, a gente vai percebendo aí que a palavra do Senhor Jesus, que o discurso do Senhor Jesus não era um negócio fácil de se entender, né? E nem hoje a igreja, né? Já temos aí o Espírito Santo dentro de nós, já temos a palavra já consolidada, já completa, já revelada, né? Já escrita ali. Olha, mas isso não é garantia que todo mundo está entendendo, que todos nós estamos entendendo as coisas corretamente, né? Haja visto que uns pegam o evangelho e acham que é para ganhar dinheiro com ele, né? Outros pegam a palavra de Deus, pegam o evangelho, pegam o ensino, pegam a Bíblia, pegam a palavra do Senhor e acham que é um momento ideal, né, para tirar proveito dele de alguma forma. Ou seja, então, nem sempre a palavra do Senhor Jesus pregada, ela é devidamente entendida. Uma coisa é falar, outra coisa é entender. E esse texto que nós lemos aqui é um deles, quando fala, não passará esta geração. E o primeiro entendimento que nós temos que ter para a compreensão exata do que o Senhor Jesus quis dizer com esta geração é o seguinte: o Senhor Jesus não voltou para aquela geração de Pedro, de Paulo, de João, dos discípulos que ali estavam. Não voltou. Todos eles faleceram. E até o presente momento, o Senhor Jesus também não está se apresentando para a nossa geração. Ainda não voltou. Pode ser que volte na nossa geração? Pode ser. Mas até hoje, até o presente momento, não. E nem será também no dia de amanhã, nos dias próximos. E por quê? Porque as questões, os outros acontecimentos precisam eclodir para que volte, para que ele tenha a vida dele. Nós também não sabemos se ele virá na nossa geração. Talvez nós venhamos a falecer como os demais irmãos, como Pedro, como João, né? Como outros irmãos já partiram também no Senhor, né? E não viram a volta e não se encontraram com o Senhor Jesus na sua vinda. Então, portanto, esta geração, essa palavra lá, esta geração, não quis dizer aquela, para aquela geração, não quis. E também não quer dizer para nós. Então, que geração que é essa? É a geração que estiver vivendo os acontecimentos que ele falou. O aparecimento de Cristo, a apostasia da igreja, o momento de dores que a igreja vai passar, de tribulação que a igreja vai passar, não é mesmo? Ele está falando é desta geração, ou seja, a geração que estiver presenciando estas coisas não passará sem que veja o Filho do Homem. Então, queridos, esta geração aqui, ela tem que ser entendida como uma geração que participará daqueles acontecimentos. E aquela geração que estiver participando dela não passará sem que veja vir o Filho do Homem. Ou seja, quando o Senhor estiver voltando, essa geração desses acontecimentos aqui, essa que vai ver. Mas há outros detalhes aqui que cabem a nós.
cabe qualquer geração em todo o tempo observar quanto a volta do Senhor Jesus. Primeiro, que a volta do Senhor Jesus, ela deve ser aguardada. Independentemente se o Senhor Jesus vai vir na minha geração ou não, eu tenho que aguardar a vinda do Senhor Jesus, porque eu não sei, né? Até hoje Jesus não veio, mas sei lá, daqui 5 anos, 3 anos, 2 anos, esses acontecimentos todos venham a eclodir aí, venham a se manifestar, explicitar aí, olha, então a minha geração vai vir a volta de Cristo, né? Mas seja como for, devemos aguardar, manter viva a nossa fé no Senhor. A segunda coisa que nos fala isso, querido, se estamos aguardando, então devemos nos preparar para ela, preparar para a volta do Senhor. Não podemos estar distraídos. É um texto muito conhecido que diz, assim como o relâmpago que sai do Oriente e volta e vai para o Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Muitas pessoas interpretam isso como rapidez, porque o relâmpago é uma coisa rápida, né? Pá, acontece de repente. Mas a volta de Cristo não está associada à questão de rapidez, porque ele fala que a volta de Cristo será também o dia de Cristo, será como o dia do ladrão, né? E o ladrão, ele é rápido, sim, tem, mas o ladrão, qual que é o ponto em comum entre o ladrão e o relâmpago? É a surpresa, elemento surpresa. O que faz o sucesso da ação do ladrão é a surpresa aqui. Todo mundo em casa, distraído, certo que tem alguém em casa, né? Mas ele vem de maneira, né, assim, abrupta. De repente, ele faz ali o que tem que fazer, e ele é a surpresa. Então, o que fala aqui da volta do Senhor é a surpresa. Portanto, querido, nós devemos estar nos preparando. E como é que nós nos preparamos para a volta do Senhor Jesus? Em várias passagens da palavra, o Senhor nos diz, né, nos instrui quanto a isso. Olha, nós zelamos pela nossa comunhão com o Senhor em primeiro lugar, pelos dons, né, no trabalho do Senhor, ali colocando os nossos dons, os dons que Ele nos deu à disposição da igreja, no trabalho, na boa vontade, né? E sabemos também, Senhor, que muitas coisas elas vão acontecendo para justamente nos impedir que a gente consiga, né, realizar esse trabalho, né, esse comportamento em relação ao Senhor. E a gente, então, a gente se confronta muitas vezes, né? Nós nos vemos às vezes desanimados, cansados, já sem muita vontade, né, de fazer as coisas do Senhor. E não é assim? É assim que muita gente hoje se encontra, né? Quanta gente que não quer mais saber da igreja, não quer saber mais da comunhão com os irmãos, já cansou, já não... Quando estão na igreja também, apenas cumprindo ali o seu tempo, muitas pessoas têm trabalho, né, para a igreja institucional, já está cansado, que já não aguenta mais aquilo ali, mas está ali por causa do quê? Está ali por causa do dinheiro, está ali por causa porque precisa de estar ali, ou seja, aquela boa vontade, aquele desejo de servir, já não tem mais, está ali por outros motivos, né? Tem esses casos também, há outros casos de tantas pessoas que que veem tantos acontecimentos assim fora do prumo, né? Que não quer mais lidar com essas coisas. Então a gente na obra, no ministério, a gente percebe algumas coisas assim que são próprias mesmo, tá? Que desanimam muito, desanima a gente, né? A gente já está há muito tempo no ministério, temos uma boa experiência na pregação da palavra, no louvor, mas que determinadas coisas, muitas vezes irmãos estão começando ali no ministério, né, e falta aquela, falta aquele equilíbrio, falta aquela qualidade naquilo que faz, falta maturidade. Então a gente está ali há mais tempo, desanima, né, com essas coisas. Nossa, meu Deus. Mas isso faz parte, e devemos nos animar, seja o que for. Devemos andar. Um outro fator que impede o nosso preparo na nossa vida espiritual são as tribulações. Não? Vai impedindo, vai entristecendo, a pessoa vai se aborrecendo e não quer lidar mais com determinadas coisas. Mas se nós nos deixamos levar por esses sentimentos, nós nos deixamos nos influenciar
por esses acontecimentos, coisas próprias aí da vida, a gente vai ficando distraídos quanto à volta do Senhor. Aí já não quer mais saber disso, não quer mais saber daquilo, vai largando para de repente o Senhor Jesus pode se manifestar. Ou então, não é mesmo? Nós podemos deixar esse planeta aqui totalmente despreparado para estarmos na presença do Senhor. E há uma parábola nesse sentido, é que o Senhor Jesus pede conta dos dons, né, dos talentos, e chega um lá e fala assim: Senhor, está aqui, eu sei que o Senhor é Deus exigente, etc. Então, eu enterrei meu talento aqui, está aqui seu talento. Vai falar: peraí, eu te dei meu talento, foi para você fazê-lo desenvolver. Ué, não foi para você enterrar. O Senhor o chama de servo mau, não é mesmo? Então, queridos, nós devemos nos preparar para nos encontrar com o Senhor. O Senhor Jesus não veio ontem, ainda não veio hoje, né? Quem sabe, sei lá, quando virá, mas ele virá. Nós não sabemos quando virá, mas cabe a nós estarmos preparados para a sua volta. Com o nosso coração cheio do Espírito Santo, cheio do óleo do Espírito, não é mesmo? Para que possamos ter ali a nossa luz acesa, preparados para receber o noivo. Amém? Então o Senhor te abençoe, meu querido. Pode não ser, não foi na geração dos irmãos, mas a vinda do Senhor Jesus pode ser na nossa geração. E se nós vivenciarmos esses fatores aqui, que o Senhor Jesus aponta, mostra, relata, então não passará a nossa geração sem que vejamos a volta de Cristo. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Valeu, Senhor Jesus, estamos aí esperando, Senhor, a tua volta. Nós não sabemos se o Senhor virá, ó Pai, até a nós, ou se nós iremos até o Senhor. Não sabemos aqui, mas de qualquer forma queremos estar preparados, Senhor, para nos encontrar contigo em qualquer tempo, em qualquer hora, de acordo com a tua vontade. Fala conosco, consola, ajuda. Aquele que está desanimado, anima. Aquele, Senhor, que está animado, fortalece, Senhor, continua, mantém, Senhor, nesse ânimo. Todos nós, na força do Senhor, possamos caminhar e alcançar de Ti a bênção que Ele peça nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, amém. Valeu, meu querido. Deus te abençoe. Um abração para você. Coloca lá no comentário se essa palavra te ajudou, né? Se você entendeu melhor esse tema. Periodicamente eu venho deixando a palavra do Senhor aqui, né? Comenta lá. Vai comentando lá para a gente saber como é que a coisa está acontecendo aí no seu coração, baseado nessa palavra. Valeu? Um abração para você. Deus te abençoe. Tchau.